Olá, hoje vamos falar de Indústria 4.0 e tenho comigo António Bob dos Santos, da Agência Nacional de Inovação, que nos vai ajudar a perceber um pouco melhor que revolução é essa que já está em curso e que vai continuar ao longo dos próximos 10 anos, na forma como as empresas produzem e como nós trabalhamos. Olá, António, obrigada por estar connosco. E vamos começar a nossa conversa com uma pergunta que é a mais simples de todas. Que revolução é esta? Que revolução 4.0, que indústria 4.0 é esta que estamos a falar? É uma boa questão, embora não seja a mais simples de responder, porque eu não gosto muito do termo de revolução tecnológica. A revolução tecnológica implica uma alteração profunda no paradigma socioeconómico, fruto de disrupções tecnológicas. Eu gosto mais de usar o termo Indústria 4.0, porque a Indústria 4.0 tem a ver com a introdução destas novas tecnologias, da digitalização, da robótica, da produção aditiva nas empresas. Uma revolução tecnológica implica uma alteração profunda em relação ao paradigma existente. Há economistas que estudam muito esta questão das revoluções tecnológicas. Estou-me a lembrar da Carlota Pérez, uma economista venezuelana, que refere que talvez estejamos a caminhar para uma quarta revolução tecnológica, mas muito mais baseada nas tecnologias limpas. Para dar o exemplo, a forma como se produzem automóveis baseados em tecnologias limpas, automóveis elétricos ou baseados em hidrogênio, vai alterar profundamente a estrutura produtiva desse setor. Ou seja, uma sociedade baseada em combustíveis fósseis é completamente diferente de uma sociedade baseada em combustíveis não fósseis. Uma das perguntas que geralmente surgem quando falamos destas revoluções ou destas novas etapas, neste caso industriais, tem muito a ver com uma preocupação ligada ao emprego e à criação ou distribuição de empregos. Provavelmente alguns empregos deixarão de fazer sentido, mas novos empregos estão a ser criados? A minha expectativa é que toda esta transformação industrial, quando falo industrial, no sentido mais lato, não é só a indústria, mas das atividades económicas resultantes da introdução destas tecnologias, da robótica, da inteligência artificial, por exemplo, significam que daqui a 2, 3, 5, 10 anos vamos ter profissões que hoje nem imaginamos e vamos ter novas oportunidades para trabalhadores que atualmente estão a desempenhar funções que vão sendo desatualizadas, mas também para integrar no mercado de trabalho jovens que estão agora a começar ou a terminar o seu ciclo de estudo, que vão entrar nos próximos 10 anos no mercado de trabalho em profissões que ainda não existem. E isto é o desafio que o nosso sistema de educação e formação consiga dar resposta e consiga antecipar quais são os perfis profissionais necessários daqui a 10 anos que tem que já começar a formá-los para dar resposta às necessidades do mercado. Uma das perguntas que eu gostava de fazer e gostava muito de ouvir tem a ver com o tema da requalificação, ou seja, nós andamos a falar de requalificação desde os anos 90, porque, entretanto, o mundo acelerou muito o passo, a internet mudou uma série de setores de forma radical, mas nesta nova fronteira que temos agora de produção, esta requalificação é fundamental para um conjunto de pessoas que estão a meio da vida ativa, numa tendência demográfica que nos mostra que estamos a viver cada vez mais anos e que a reforma também é cada vez mais tarde. Como é que este processo de requalificação está a ser pensado naquilo que, pelo menos do vosso lado, enquanto Agência Nacional de Inovação, conhecem, quer em termos de matérias de política pública, quer em termos de prática corrente das empresas? Essa é uma questão muito importante para a introdução e a absorção destas novas tecnologias pelo sistema produtivo e pelas empresas. É preciso não esquecer que quando uma empresa está a funcionar de uma determinada forma e de repente começa a funcionar com processos mais avançados tecnologicamente, como a inteligência artificial ou a robótica ou a produção aditiva, estamos a falar de tecnologias que requerem competências para as quais os trabalhadores atuais não estão muitas vezes preparados. E esse é o desafio, é como conseguir que, não só do lado das políticas públicas, mas também das empresas, porque as políticas públicas, ao contrário do que acontecia há 10 ou 20 anos, não podem mais desenhar instrumentos de formação, de requalificação, sem a colaboração próxima, muito próxima das estruturas produtivas, ou seja, das empresas, dos trabalhadores. E hoje em dia, a formação, mais do que processos de requalificação de longo prazo, são necessários instrumentos que permitam dar respostas em espaços de tempo muito curtos de requalificação, de voltar a requalificar essa requalificação, porque os desenvolvimentos tecnológicos são tão rápidos que são necessárias metodologias flexíveis, metodologias adaptativas, mas que implicam e têm que implicar necessariamente um trabalho muito próximo entre as empresas e as políticas públicas. Para a Agência Nacional de Inovação, que conhece bem o tecido empresarial português, quais são as boas histórias que temos para contar? Que exemplos é que lhe ocorreria se neste momento tivesse que dizer, olha, por exemplo, nestas áreas está a acontecer isto?
Se de repente estou-me a lembrar, e pegando nos setores tradicionais, a questão do calçado, por exemplo, é um bom exemplo, que durante muito tempo sofreu um processo de reestruturação e hoje em dia é um dos setores mais competitivos de calçado a nível global. Tem havido, felizmente, colaboração muito próxima entre o Centro Tecnológico de Calçado, empresas e também o sistema científico. Estou-me a lembrar de um caso concreto de trabalho do Inesc Tec no Porto, com uma empresa de calçado que é a Kiaia. Que a AIA, não sei se muitas pessoas conhecem, mas é mais conhecida por ter a marca de calçado Flyland. Desenvolveu uma tecnologia que permite ter um processo produtivo para desenvolver pequenas quantidades e pequenas séries de calçado. Neste momento, a indústria 4.0 e as tecnologias ligadas à indústria 4.0 vieram permitir produzir pequenas escalas. Eu consigo facilmente escolher a cor, o tipo de material, o formato e ter um sapato único para mim que não existe mais em nenhuma parte do mundo a um preço muito competitivo. E esta tecnologia foi desenvolvida em colaboração com uma empresa e com uma entidade do sistema científico. É um bom exemplo de como esta tecnologia de digitalização e de personalização permite tornar mais competitiva uma empresa num determinado segmento e com isso chegar a novos públicos e vender cada unidade de sapato a um preço muito mais competitivo. Este é um bom exemplo. Está-se a conseguir também desenvolver tecidos inteligentes, incorporando sensores, ligado também a outra área muito importante, ligado onde se ligam os tecidos, que é com a área da saúde, de que forma é que os tecidos que constituem a nossa roupa, as nossas camisas, os nossos casacos, de que forma é que a nossa roupa consegue, utilizando tecnologias da indústria 4.0, antever não só comportamentos que nós temos, mas também nos conseguem transmitir informações para nós tomarmos as melhores decisões. Como por exemplo? Nós temos tecidos inteligentes com determinados sensores que medem determinados já são produzidos em Portugal? Parâmetros que já são produzidos em Portugal. Aliás, nós temos um segmento de têxteis técnicos em Portugal que tem sido desenvolvido na última década e meia, que tem vendido e tem produzido este tipo de têxteis, de tecidos, para as indústrias mais avançadas que conhecemos, desde a indústria automóvel até aeronáutica, até aeroespacial, por exemplo. E são bons exemplos de como este tipo de tecnologias, aplicada a setores mais tradicionais, como o têxtil, como o calçado, pode melhorar no nosso dia-a-dia. Claro que ainda não estamos a falar de uma massificação e uma utilização corrente, mas são tecnologias que já existem, estão a ser vendidas para áreas de ponta. Uma das questões que está muito próxima da indústria 4.0 tem a ver precisamente, como referi no início da nossa conversa, também com uma preocupação que caminha a par e passo, que é da economia circular e de nós conseguirmos ter uma gestão muito mais eficiente dos nossos recursos. Num dos temas que eu acho que é mais palpável para todos nós, tem a ver com a gestão de estoques. Hoje, à data de hoje, com a tecnologia que já existe, nem precisamos de antecipar o que vem nos próximos 10 anos, já é possível não ter que ter em armazém um conjunto de produtos que muitos deles nunca seriam vendidos e poder fazer uma gestão otimizada daquilo que de facto nos vai sendo, ou que vai sendo pedido às empresas no mercado. Esta mudança, estou a falar das mais simples, do ponto de vista de processo produtivo, num país como o nosso, dominado por PMEs, já é mais frequente ou ainda é só incipiente? A percepção que eu tenho é que começa a ser já mais frequente, principalmente nas novas empresas, não só nas startups, mas nas empresas mais recentes que foram criadas e que já têm um mecanismo e um fluxo produtivo já muito a pensar nesse tipo de questões. Uma das características desta mudança tem a ver com a capacidade que hoje as máquinas têm de comunicar entre si, ou seja, hoje máquinas falam com máquinas, dados são transferidos de um determinado equipamento para outro determinado equipamento e em muitas situações não há necessidade efetiva, pelo menos em algumas etapas do processo, de intervenção humana. Nesta colaboração entre os homens e as máquinas, na sua perspectiva, nestes próximos 10 anos, quem é que está a mandar em quem? Ou quem é que vai mandar em quem? Eu não vejo as coisas muito nesse ângulo, quem está a mandar em quem. Eu acho que, neste momento, há ainda uma grande margem de possibilidade de controle em orientar estas tecnologias que estão a ser implementadas. E aí está o desafio. Também garantir que questões como a ética, como a proteção de dados, não sejam colocadas em causa e isso passa muito, lá está, mais uma vez, pela questão das políticas públicas, a questão da regulação é muito importante, mas eu creio que nós temos os mecanismos suficientes neste momento para que essa questão de quem é que manda em quem daqui a 5 ou 10 anos não seja uma questão. Além da ética, um outro tema que geralmente vem à baila quando falamos
toda a transformação associada à cidade computacional tem a ver com o espaço que sobra à criatividade humana. Ou seja, quando nós temos máquinas que já conseguem fazer uma série de processos claramente de uma maneira mais eficiente, o que é que vai sobrar em termos não só de processo de decisão, mas sobretudo de contrariar aquilo que parece ser a decisão mais sensata de uma máquina? As máquinas conseguem tomar decisões sensatas de acordo com a forma como são programadas. Nas ações em que as máquinas vêm substituir o homem, creio que será nas funções mais básicas, mais de rotina, de forma mais eficiente e com custos menores. E essas pessoas podem ser libertas para fazer outras funções. Mas essa é a parte em que estamos todos pacificados, não é? Ou seja, há uma série de funções que o humano em média não acha desafiante e que as máquinas nos podem ajudar ou corrigir no sentido de reduzir o erro ou a libertar. Mas a pergunta é, nesse processo, qual é que é o papel da criatividade humana? Ou seja, a decisão imprevista, a decisão criativa, a decisão que corrige um erro que não estava a ser detectado pela própria capacidade computacional. Essa competência, vamos lhe chamar assim, eu acho que é mais de competência, uma qualidade humana, é hoje mais ou menos importante? Eu, como empresa, se eu fosse uma empresa, que eu queria ter trabalhadores não só o mais qualificados possíveis, é interessante, mas mais do que isso, ter pessoas com a criatividade necessária ou com as condições para que essa criatividade possa ser aplicada no desenvolvimento de soluções que vá ao encontro de problemas que existem na sociedade. Eu acho que essa questão da criatividade pode ser uma das questões que poderá trazer maior vantagem competitiva às empresas, não só às empresas, mas também aos países. Os países hoje em dia não competem e competem cada vez menos, infelizmente, através dos custos e cada vez mais através da forma como conseguem mobilizar os seus recursos para o desenvolvimento de soluções que consigam dar resposta a problemas globais. E a questão, tudo isto estamos a falar da indústria 4.0, pode ser um auxiliar muito importante no desenvolvimento dessa criatividade. Okay, duas questões para fechar, que estamos a concluir a nossa conversa. Uma tem a ver com uma desmistificação também do que é que esta mudança de paradigma significa ao nível da economia como um todo, porque até aqui temos estado a falar muito de processos produtivos, mas na verdade toda esta alteração tecnológica tem impacto noutras áreas. Estou a pensar em duas. A área financeira, que já teve e continua a ter grandes impactos, e até áreas que nós não pensaríamos, como por exemplo tudo o que tem a ver com a assistência jurídica, o trabalho dos advogados, que hoje em dia uma parte que era muito operariada intelectual, capacidade de ler códigos e corrigir cláusulas, já está, em alguns casos, a ser feita com a ajuda de ferramentas. Isto significa, na realidade, que até o próprio termo pode sofrer uma evolução, não? Ou seja, quando nós falamos de indústria 4.0, se calhar é muito mais uma economia 4.0. Eu acho que sim. Falou nessas áreas, mas se olharmos para a questão da medicina, dos hospitais, por exemplo, há inúmeros exemplos também de como estas tecnologias estão a melhorar a relação entre o paciente e os prestadores de cuidados de saúde, como os médicos, como os hospitais. A questão das cirurgias também, já estão a usar também estas tecnologias de indústria 4.0 para também diminuir o erro e até substituir algumas etapas das cirurgias que os cirurgiões faziam. O cirurgião aqui é mais como um gestor e coordenador do que como um ator interventivo, cada vez menos. E é verdade, hoje em dia, por isso é que o termo indústria 4.0 tem que ser visto desta forma, de transformação da sociedade, de forma a torná-la mais eficiente e também mais competitiva. Uma última questão sobre o trabalho que é feito pela Agência Nacional de Inovação. Isto é um termo, é um enorme chapéu, Agência Nacional de Inovação, porque a inovação hoje em dia chega, acho que praticamente cobre tudo o que nós fazemos enquanto sociedade. Quais são as prioridades que a Agência Nacional de Inovação tem e o que é que está a fazer em concreto no terreno? Há uma questão muito importante que é identificar quais são as necessidades que as empresas têm, em que áreas e de que forma é que nós, como Agência Nacional de Inovação, podemos dar resposta a estas necessidades. Nós temos dois instrumentos que estamos a trabalhar para dar resposta a esta questão das necessidades das empresas para a digitalização e para a indústria 4.0, que tem a ver com a adequação de instrumentos financeiros. O que nós fazemos é gerir instrumentos financeiros, por exemplo, quando abrimos concursos para desenvolver projetos na área da robótica, da inteligência artificial ou da digitalização, ou através de instrumentos não financeiros. Nós temos um instrumento muito importante que tem como objetivo a capacitação de entidades de intermediação, entidades que fazem a ligação entre o sistema científico e as empresas.
Em Portugal nós temos uma estrutura produtiva que tem características muito próprias, que além de ser uma estrutura produtiva muito baseada em PMEs, em pequenas e médias empresas, é muito baseada em microempresas. Cerca de 90% das empresas têm menos de 10 trabalhadores. São empresas, na grande maioria, familiares e com gestão familiar. E que muitas vezes têm dificuldades em adquirir recursos, adquirir pessoas, contratar pessoas, para trabalhar e para lidar com este tipo de tecnologias. Mas temos em Portugal um tipo de entidades de intermediação que sabem o que é que está a ser feito nas universidades, nos politécnicos, o que é que está a ser desenvolvido. Estou a falar, por exemplo, um INESC, um CEIA, um INL, um Instituto de Tecnologias, em Braga, o ISQ, um INEGI, entidades de várias áreas setoriais que fazem este trabalho, conseguem identificar onde é que estão as soluções, as tecnologias que podem dar resposta a estes problemas. E também estamos a apoiar uma nova tipologia de infraestruturas, que são chamados laboratórios colaborativos, que são redes de investigação que juntam empresas e entidades de investigação para desenvolver e para dar resposta a problemas concretos da sociedade, envolvendo também as empresas e muitas PMEs. Por outro lado, estamos também, só para terminar, a acompanhar uma iniciativa da Comissão Europeia, que são chamados Digital Innovation Hubs, que são estruturas físicas que a Comissão está a apoiar em todos os Estados-membros e que em Portugal também irão ser desenvolvidas nos próximos anos. E estas estruturas físicas têm a missão de ajudar as empresas, em especial as PMEs, no seu processo de transformação digital. Ou seja, uma empresa na área do agroalimentar ou na área dos moldes, por exemplo, como há mais dificuldades em introduzir este tipo de tecnologias, como a robotização ou impressoras 3D, pode ir junto a estas estruturas físicas que terão pessoal especializado capaz de as ajudar no seu processo de passagem para a indústria 4.0. Isto é uma iniciativa nova que nós estamos a acompanhar juntamente com outras entidades públicas, como o IAPMEI, por exemplo, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, e que queremos que nos próximos 2, 3, 4 anos serão estruturas que irão ser desenvolvidas e serão muito importantes para ajudar as nossas PMEs. Uma última pergunta, em modo de $1 million question. Daqui a 10 anos vamos estar a falar de indústria 5.0, uma vez que o tempo acelerou tanto e os ciclos económicos encurtaram bastante. Eu acho que vamos estar a falar de novas realidades que hoje, se calhar, nem imaginamos. Mas a questão da indústria 4.0, o conceito, eu acho que é uma buzzword que faz sentido hoje, mas que, tal como todas as buzzwords, são substituídas por outras. Tal como não tivemos, há 10 anos não se falava em indústria 3.0, nem há 20 anos indústria 2.0, que é que vamos ter outras buzzwords que aparecerão para enquadrar as transformações e as realidades tecnológicas que existirão daqui a 10 anos e que são difíceis de prever. Mas, por isso é importante nós, do lado público, das políticas públicas, usarmos cada vez mais, da melhor forma, estas tecnologias que nos permitem antecipar, não aquilo que vem aí, mas construir cenários e optar pelos cenários tecnológicos que sejam mais favoráveis à nossa economia e, no contexto mais global, à economia europeia. Cabe a nós, as políticas públicas, em conjunto com as entidades da sociedade civil, das empresas, tirar o melhor partido destas tecnologias que nos permitem encontrar os caminhos que nos favoreçam mais e que nós achamos que podem ser os melhores para sermos não só mais competitivos, mas para termos uma sociedade mais desenvolvida, mais justa e que garanta mais oportunidades a todos. Muito obrigada, António. Foi uma bela conversa. Obrigado.